Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é a origem dos demônios e quem é Satanás. Você sabe de onde vêm os demônios? Se você não sabe, a partir de agora você irá saber. Muita gente fala de Satanás sem saber quem ele é e ainda nomeia Satanás como príncipe dos demônios. Mas será que isso é verdade? É isso que vamos ver. Sabemos que o sistema religioso está inteiramente equivocado, pois Satanás não é um ser de chifre vermelho e de cauda, como é pregado pelas igrejas evangélicas e católicas. Na verdade, Satanás é a natureza humana, a natureza da carne. Sobre isso eu já falei em outros vídeos, que você pode assistir e saber mais sobre este tema. O tema de hoje é sobre a origem dos demônios, e é isso que eu vou mostrar para você a partir de agora. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, porque toda terça e sexta-feira estarei trazendo novos vídeos para iluminar a sua mente sobre o Evangelho da Graça. Continuando. Veja, está escrito em Mateus 12:22 o seguinte: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava. Versículo 23. E toda a multidão maravilhada dizia: É este porventura o filho de Davi? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 26. Ora, se Satanás está dividido entre si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Vemos aqui que os fariseus falam que Jesus expelia demônios por Beelzebu, que era um deus antigo que era cultuado pelos povos daquele tempo. Veja 2 Reis 1, versículo 2, o que diz sobre isso. Ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto alto em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros, dizendo-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebude, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Entenda, Beelzebu significa Baal-Zebude, que era o deus de Ecrom, e que traduzido para o português significa Senhor das Moscas. 2 Reis 1,16 diz: E disse este: Assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama a qual subiste não descerá mais, certamente morrerás. Veja que Acasias, por consultar a Baal-Zebude, acabou morrendo, porque desprezou o Deus de Israel. E quem na verdade é este Deus das moscas? Vamos descobrir. Êxodo 8:22 diz: Mas naquele dia separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Versículo 23. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. Versículo 24. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de moscas na casa de Faraó e nas casas dos seus servos, e em toda parte do Egito
a terra foi assolada pelos enxames de moscas. Versículo 25. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e oferecei sacrifícios a vosso Deus nesta terra. Faraó cultuava vários deuses, e um deles era Baal-zebude, o deus das moscas, e as pragas enviadas ao Egito correspondia a cada um dos deuses que Faraó cultuava, e foram enviadas por Deus para combater cada um deles. Portanto, veja, Beelzebu não tem nada a ver com Satanás. Agora veja por que as enfermidades vinham sobre as pessoas naquele tempo. Êxodo 15, 26 diz: Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja então que para as pessoas não serem atingidas pelas doenças naquele tempo, ela só tinha que obedecer os mandamentos feitos para o povo de Israel. Agora, Mateus 12, 26 deixa uma contradição. Por que Jesus disse essas palavras? Se Satanás expele Satanás, dividida está a sua casa. E o que Jesus quis dizer com isso? Vamos entender. Mateus 17, versículo 17, diz o seguinte: E Jesus, correspondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Versículo 18. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Jesus quis dizer que o homem estava dividido entre a satisfação da carne, que é a natureza terrena, e a obediência a Deus. Por isso, não conseguiram expulsar os demônios, porque Satanás, dividido entre si mesmo, como subsistirá o seu reino? Satanás aqui é a natureza da carne humana. E quando o homem faz a vontade da carne, podemos dizer que ele é Satanás, ou diabo. E os demônios são ídolos criados pelo homem, que de tanto o homem acreditar neles, acaba sendo influenciado a ponto de se manifestar e se transformar e ser igual a eles. Isso passa a ser uma maldição para todos os que invocam os ídolos. Veja o que diz Salmos 115, versículo 4, sobre isso. Diz o seguinte: Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Versículo 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Versículo 6. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Versículo 7. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Veja que é impressionante esta questão sobre os ídolos. E mais impressionante ainda é que quem o adora receberá toda a carga negativa deles, pois ficarão igual a eles, inútil e sujeito a mudanças de personalidade, dominado por uma maldição. Agora confira de onde vem esta maldição. Salmo 115, versículo 8. Diz o seguinte: Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Portanto, meu amigo, creio que você entendeu. Segundo o que diz o versículo acima, no homem se manifesta aquilo que ele cria e confia. E se ele confia num demônio como Tranca-Rua, Pombagira, São Jorge e outros, que são todos criação da mente do homem,
sua mente manifestará o que ele buscou. Portanto, sendo assim, ele é o criador da sua própria ilusão. E isso acontece para se cumprir a maldição que está no versículo 8 de Salmos 115. Então vemos hoje que a origem dos demônios vem da criação e da crença aos ídolos. Agora veja o que diz 1 Coríntios 8, versículo 4. Diz o seguinte: quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então veja que todo tipo de ídolo não é nada. Só Cristo Jesus é Deus. Agora confira 1 Coríntios 8, versículo 7, que diz: entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois alguns há que, acostumados até agora com ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, contaminam-se. Vemos então, meu amigo, que é como eu já falei antes, manifesta-se no homem aquilo que ele criou e acreditou em sua mente. Manifesta-se nele uma maldição em sua consciência, porque eles creem nos ídolos e dá origem ao que chama-se demônio. Para confirmar isso, veja o que diz Jó 3, versículo 25. Creio que você entendeu de onde vêm os demônios. Agora veja o que diz Jó 3, 25. Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Versículo 26. Não tenho repouso, e nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Portanto, entenda, os demônios são manifestação da mente de todo homem que crê em algum tipo de ídolo. E isso acontece para se cumprir o que Deus disse em Salmos 115, 8. Observe, foi exatamente o que aconteceu com o rei Saul. Ele passou por isso. Veio sobre ele um espírito de perturbação que era preciso Davi tocar a harpa para acalmá-lo. Isso foi enviado por Deus. Confira. 1 Samuel 16, versículo 4 diz: ora, o espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Veja então que por causa da crença do homem nos ídolos, prova que ele não tem o Espírito Santo. E se apodera dele um espírito maligno e perturbador por parte do Senhor, para atormentá-lo, segundo o tipo de ídolo que ele adora e que ele cria em sua mente. Esta é a origem dos demônios. Creio que você entendeu. E Satanás é a natureza terrena, ou seja, a vontade da carne. Um ser Satanás não existe. Isso foi criado pela Igreja Católica. A Bíblia foi alterada e no lugar de onde estava escrito Deus, eles substituíram por Satanás. Eles escreveram a palavra Satanás. Isso foi uma criação da Igreja Católica. Confira em Jó 42, 11, o que diz. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Condoeram-se dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Portanto, meu amigo, veja que não foi o diabo que tirou tudo de Jó, como é pregado nas igrejas por aí. Isso está nesta passagem acima que eu acabei de ler e em várias outras que mostra na Bíblia. Mas eu vou mostrar mais uma para você. Jó 6, versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso
se cravaram em mim, e meu espírito suga o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentaram contra mim. Veja que isso foi o que Jó falou, que as flechas do Senhor cravaram nele. Então fica bem claro que tudo o que aconteceu com Jó não veio de Satanás, veio de Deus. E lembre-se que está escrito que Deus corrige aquele que ama. E foi isso que aconteceu com Jó. Portanto, eu creio que você entendeu tudo o que eu falei até agora neste vídeo. Eu tenho muito mais a falar sobre isso. Porém, creio que você agora sabe a origem dos demônios e que Satanás não existe. Não é o que é pregado por aí afora pelas igrejas evangélicas e católicas. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.